Paz, meus irmãos, estamos lendo e estudando o livro de Josué nesse propósito de 12 dias. Bom, Josué foi escrito aproximadamente 1400 a.C., os episódios ali se passaram nesse tempo. Conta a história, vem narrar a história da conquista da terra prometida, terra de Canaã. Canaã, hoje geograficamente, é a mesma terra de Israel, né? O livro de Josué pode-se dizer que ele é dividido em duas partes. A primeira, que vai do capítulo 1 até o 12, vai contar basicamente a história da conquista. Dali em diante, do 13 ao 22, vai falar da possessão e distribuição de terra. E os dois últimos capítulos é meio que uma despedida ali do líder Josué. Quero destacar aqui o versículo 9, famoso: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu acho muito legal que lá no versículo 18, os homens falam isso para Josué também. Tão somente ser forte e corajoso. Sabe o que é interessante nesse versículo 18? Deus o tempo todo vinha falando com Josué. Seja forte, corajoso e tal, tal, tal. Sabe quando Deus fala com você, você sente no seu coração, enfim, de alguma forma Deus ministra o seu coração e passa um tempinho, é como se aquilo fosse esfriando e de repente Deus levanta uma pessoa que nem sabia de nada e vem e fala a mesma coisa, enfatiza aquilo. Eu fico imaginando como foi importante para Josué ouvir isso, não simplesmente de Deus. Deus já vinha falando, mas os próprios homens que estavam debaixo da liderança de Josué falaram isso para ele. Isso é muito importante quando o liderado incentiva o seu líder, quando as ovelhas incentivam o seu pastor. Eles vieram falando com Josué: ó, estamos contigo, assim como fomos fiéis a Moisés, vamos ser a você, tão somente ser forte e corajoso. Isso é poderoso, essa palavra de incentivo dos liderados para com o líder, isso é muito poderoso. No capítulo 2, começa contando que Josué envia 2 espias para espiar, né, naturalmente a terra. É interessante porque lá em Números, no capítulo 13, fala dos 12 espias que Moisés enviou para Canaã. E Josué era um desses, eram 12. Né? E ali, se você conhece a história, dos 12 espias, 10 voltaram desanimando o povo. 10 voltaram com uma palavra negativa: não vai dar, não vamos conseguir. E só 2 permaneceram firmes, confiando que Deus ia entregar Canaã. Quem eram? Josué e Calebe. E aí é legal que a gente vê que aqui Josué é o líder, Calebe é um dos caras principais ali, e de toda aquela multidão, aproximadamente 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, de toda aquela multidão, todos os adultos, todos os homens adultos de 20 anos para cima morreram no deserto. Os únicos 2 que tinham mais de 20 anos, que saíram do Egito, que não morreram no deserto, foram Josué e Calebe. O Senhor preservou a Josué e a Calebe no deserto porque eles foram o único que confiaram em Deus, na palavra de Deus, que ia entregar Canaã. E aí é engraçado porque Josué, quando assume liderança, e na hora de mandar os espias, é como se ele pensasse assim: peraí, éramos 12 e só 2 confiaram, então só basta 2. E aí ele enviou 2, né? Não mais 12, Josué enviou apenas 2 espias. E aí conta que esses 2 espias foram dormir na casa de uma prostituta chamada Raabe. Agora olha que interessante como que Deus é misericordioso. Essa mulher pecadora, prostituta, ela, a Bíblia conta, se você for ler o capítulo 2, como que ela se tornou temente a Deus e ela clamou por misericórdia. Ela ajudou os espias de Israel, ajudou na missão deles ali, e isso foi fundamental para conquistar a terra, e por conta disso ela foi preservada, ela foi salva, e não só isso, ela entrou na linhagem de Jesus Cristo. Se você for ver lá em Mateus 1, a genealogia de Jesus, você vai ver lá um nomezinho Raabe, é essa mesma Raabe. Essa Raabe veio a ser a tataravó de Davi. Olha que poderoso isso. Uma simples prostituta que morava em cima da muralha de Jericó, foi usada por Deus para ajudar na conquista da terra, se tornou a tataravó de Davi e o seu nome está registrado na genealogia de Jesus. Isso nos prova que não importa o nosso passado, não importa o quão falho nós fomos, ainda podemos fazer parte da história. Você ainda pode escrever uma linda história. Amém? É isso. Vamos avançar aqui.
Olha as palavras de Raabe. O Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Tremendo isso. E olha que, não sei se você já reparou isso, no versículo 15 fala assim: ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que residia estava sobre o muro da cidade. Quando a gente lê lá, a gente vai ler ainda que as muralhas de Jericó caíram, eles vão rodear aquela cidade, isso a gente vai ver para frente. E eles gritaram e tocaram o chofar e as muralhas caíram. Quando a gente fala assim, a nossa concepção de muro, de muralha é uma. Mas essas muralhas eram tão grandes, e isso vai enfatizar o milagre, porque se fosse apenas um muro já era um milagre, cair com um grito. Quanto mais as muralhas de Jericó. A casa de Raabe ficava em cima da muralha, não era só ela, era comum isso. A muralha não era um muro fininho, era algo tão grande, tão extenso, tão largo, que dava para construir casa em cima. Então era comum, as muralhas eram rodeadas, a cidade era rodeada pela muralha, em cima da muralha, em volta, embaixo, do lado, era cheio de casas. Por isso que a queda das muralhas de Jericó impactou totalmente a cidade, caiu tudo, derrubou tudo. E a última coisa que eu quero enfatizar, que é tremendo, esses dois espias deram uma direção para Raabe: olha, para você ser salva, coloca um pano de carmesim. E aí eles, é como se eles estivessem lembrando da história do Egito, porque lá no Egito, quando o anjo da morte passou nas 10 pragas, o que livrou os judeus, o que livrou os israelitas da morte foi o sangue do cordeiro no umbral da porta, já representando o sacrifício de Jesus e a proteção do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E o que livrou Raabe foi esse pano, esse véuzinho ali, representando também o sangue de Jesus que nos protege, que nos guarda. Eu vou encerrar por aqui, se deixar, esse vídeo vai ficar imenso. Que Deus te abençoe. Eu estou ansioso já para meditar mais, gravar os próximos. Hoje, na verdade, hoje é dia 29, não sei que dia você vai ver esse vídeo. Hoje é 29 de maio, nós estamos no segundo dia do nosso propósito, capítulos 3 e 4. Eu só consegui mencionar aqui até o capítulo 2, porque é muito profundo. O capítulo 3 já vai falar da passagem do Jordão, o capítulo 4 continua, mas eu quero voltar a falar aqui do 3 e 4 porque é muito poderoso, princípios que existem aqui. Só para adiantar para vocês, se você que já leu, você vai ver ali que existem 12 pedras que são tiradas do meio do Jordão e é construído um altar fora. E existem 12 pedras que são colocadas no meio do Jordão. E um altar de 12 pedras é levantado no meio do Jordão e um outro altar é levantado fora do Jordão. Aqui fala de 2 altares. Depois eu quero falar um pouco melhor sobre esse princípio, é algo profundo, algo muito tremendo, uma revelação tremenda que tem em cima disso aqui. Amém? Firmes no propósito, Deus te abençoe, o que tenho te dou.